Gente, oi! Como vocês sabem, eu junto minhas leituras a cada 2 ou 3 meses e eu vim aqui resumir para vocês como foi a minha experiência com cada uma delas, compartilhar, né? Fazer esse resumão para vocês e sumir um pouquinho, mas eu voltei com a primeira parte de um resumo de leituras aí. Eu tento falar bem menos de livros que eu já fiz resenha aqui no canal e eu detalho mais minha experiência e minha opinião para livros que por algum motivo eu não fiz resenha. Eu junto as minhas leituras assim porque eu leio bem pouco durante um mês, então para ficar um vídeo maior, um resumão mesmo, eu junto minhas leituras e falo sobre elas até vocês cansarem de me ouvir. Eu junto até ficar uma quantidade razoável de livros para falar sobre. Eu vim trazer 6 livros para vocês. Nessa parte 1 vai ter 3, na parte 2 eu vou falar de mais 3. Dividi em 2 partes as minhas leituras de abril, maio e junho, porque só em maio eu fiquei praticamente o mês inteiro lendo só um livro, que é um livro de exatas 600 páginas, é um calhamacinho. Eu dividi para não ficar um vídeo muito cansativo de assistir, se fosse inteiro, já que são 6 livros e eu falo bastante, geralmente, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, também nos cards, o link, o vídeo da segunda parte, assim que for postado no canal. Bora começar então pelas leituras de abril. Eu comecei o mês de abril lendo então o famigerado primeiro thriller da minha dona Colleen Hoover. E geralmente quando eu vou ler um livro, eu não tenho o costume de reler a sinopse, porque eu sei que se um dia eu comprei ele e se ele tá na minha estante esperando para ser lido, é porque a sinopse me interessou em algum momento, é porque eu tenho interesse, então eu pego o livro sem reler a sinopse. E quando eu peguei Verity pra ler, eu não lembrava nadinha da sinopse, eu não sabia nem sobre o que se tratava. Eu acho que eu não lembrava nem que era um thriller, na verdade. E é assim que eu recomendo que vocês façam, não só com qualquer outro livro, mas principalmente com Colleen Hoover. Saber de nada ou o mínimo da história é a melhor forma de começar os livros dela. Então foi assim que eu comecei a leitura de Verity, totalmente no escuro, apenas com altas expectativas de ser surpreendida, e graças a Deus eu fui, e muito. O que eu posso dizer sobre como foi a minha experiência lendo Verity, eu já disse no meu vídeo da resenha. Eu vou deixar vocês curiosinhos aí pra saber mais detalhes sobre a minha opinião e me dar esse view. Uma coisa eu já posso adiantar aqui pra vocês: o meu normal é, em um livro mediano, geralmente demorar entre 1 semana e meia e no máximo 2 pra finalizar, né, um livro mediano. Mas, Verity tem 319 páginas e eu finalizei em 3 dias. Porque é o que a Colleen Hoover faz. E eu acho que a escrita dela é tão objetiva, é tão envolvente, é tão direto ao ponto, que você só quer parar, você só pode parar quando descobre o desfecho de tudo. Eu passei 3 dias perfeitos na leitura de Verity, e thriller é o meu gênero favorito, e foi o primeiro da Colleen, e ela se arriscou muito mesmo, principalmente com o final desse livro, que ele é super controverso. É um final meio entreaberto e muita gente se decepcionou com isso, principalmente por se tratar de um suspense, mas pra mim ela acertou em cheio. A Colleen, só com o romance e a carga dramática que ela tem nos livros dela, ela consegue prender o leitor da primeira página até o fim, até a última folha. Mas com o thriller eu achei que essa mulher tem tudo. Ela tem tudo o que um thriller bom precisa. Construção perfeita do suspense, aprender e prender a atenção do leitor, e principalmente eu acho que um bom thriller precisa ter alguma mente doentia por trás da história, por trás de tudo, e que a gente consiga entrar totalmente dentro dela. Tem tudo isso em Verity, e mesmo com esse final meio em aberto, meio interpretativo que a Colleen se propôs a fazer,
e eu falo bem mais sobre isso no meu vídeo da resenha. Eu achei esse livro uma obra-prima. Com certeza foi pra minha listinha de favoritos da vida, não só do ano. E eu dei 4 estrelinhas e meia e eu super recomendo pra quem ainda não leu, se é que alguém ainda não leu. Em seguida, gente, eu fiz a minha primeira releitura do ano. Sabe quando vocês têm um livro na estante que mal lembra direito, tipo, a história dele, mas vocês têm essa impressão, esse sentimento de que foi uma leitura que, quando você fez, te tocou de alguma forma? Eu tinha esse mesmo sentimento com Achados e Perdidos, que é um livro que eu li lá em 2016, e agora em abril desse ano eu quis relembrar a história e sentir tudo de novo, e eu senti. Esse livro é, assim como eu coloquei no título da minha resenha, é um livro sobre pessoas perdidas que acabam se encontrando uns nos outros, e é um amorzinho, e é um super favoritadinho meu da vida também. E aqui nós vamos ter a história de 3 personagens principais, 2 idosos e uma menininha de 7 anos, muito esperta, muito curiosa, principalmente sobre um assunto que, na mente da Millie, é um assunto que pouquíssimas pessoas falam abertamente sobre e que ela acha que deveria ser um assunto tão natural quanto as pessoas ensinam sobre nascimento nas escolas, por exemplo, que é a morte. Os caminhos dos 3, eles se cruzam quando a Millie, ela é abandonada pela mãe no cantinho de uma loja de departamentos enorme. E inicialmente nem a gente e nem a Millie sabe o porquê. E aí esses 2 idosos, eles entram na vida da Millie, a Agatha e o Carl, na tentativa de tentar encontrar a mãe da menininha. Os 3 juntos, então, entre ônibus e carro e trem, eles vão fazer essa road trip entre uma cidade e outra na Austrália, indo até onde a Millie acha que a mãe dela poderia ter ido. Então eles vão juntos e acaba se tornando uma viagem não só em busca da mãe dela, mas também de muita confusão e redescobertas e principalmente autoconhecimento para os 3. Esse livro, ele é dividido em 3 partes e a cada parte a autora, ela sabe muito bem dosar o que ela quer passar pro leitor. A história da Millie começa bem triste, mas aí a gente tem esse equilíbrio entre momentos mais engraçados, mais reflexivos, mais sérios, mais melancólicos, e eu acho que a autora soube dosar isso muito bem. Os 3 personagens, eles são super bem escritos, afinal de contas, Achados e Perdidos é um livro sobre pessoas, sobre autodescobertas em diferentes períodos da vida. O livro, em sua maior parte, ele é pelo ponto de vista da Millie, onde, através do ponto de vista dela, a autora se propôs a questionar sobre a morte e sobre o abandono, o que, na minha opinião, sendo através do ponto de vista de uma criança, deixa ainda mais triste. Já pelo ponto de vista da Agatha e do Carl, a autora, ela aborda mais essa questão de que, principalmente entre pessoas mais novas dentro da sociedade, a gente enxerga muito idosos de uma forma inválida. Como se fossem pessoas que já perderam seus desejos, suas vontades, suas ambições, seus pensamentos impróprios e só tá ali esperando a morte chegar. Sendo que pessoas mais velhas, elas podem e elas sentem as mesmas coisas que sentiam provavelmente nos seus 20 anos de idade. E velhice não necessariamente está relacionada à inocência ou à morte. É um livro que vai te causar emoções. Mesmo que você não goste dele, em vários momentos você vai sentir coisas. Então é um livro que vai te fazer se sentir triste, é um livro que vai te fazer rir, é um livro que vai te fazer chorar sim, porque se eu que mal choro com livros, chorei, vocês também vão. Mas principalmente é um livro que, assim como aconteceu comigo, mesmo que você leia hoje, daqui a uns anos você não se lembre mais de como é a história, você vai se lembrar de que foi um livro que te tocou de alguma forma. E assim como diz na capa, é uma história que vai te fazer rir, chorar e se sentir um pouco mais sábio. Falei bem, destilei amor, mas não é um livro perfeito. Eu dei 4 estrelinhas nas 2 vezes que eu li. Favoritei, claro, e eu super recomendo que vocês assistam sim meu vídeo resenha desse amorzinho aqui. A minha última leitura de abril foi um livro que eu comprei há anos atrás e tava super mega encalhadinho na estante, só esperando o momentinho perfeito, o momentinho exato de ser lido, e ele chegou em abril.
e foi o primeiro livro da trilogia Através do Universo. É uma distopia de ficção científica, mais focado ali num romance adolescente, e eu queria muito fazer a minha resenha para essa trilogia, assim como eu fiz uma resenha resumindo a trilogia Jovens de Elite, mas no final eu acabei não gostando tanto assim da leitura a ponto de dedicar tempo e um vídeo só para esse livro. Como eu disse, é ficção científica, e aqui a gente vai ter uma sociedade de mais ou menos, um pouco menos de 2.000 pessoas vivendo dentro de uma nave espacial. Eles estão rumo a um novo planeta com condições de vida bem iguais ao nosso, chamado Terra Centauri. A gente sabe que a NASA tem esse propósito de colonizar esse novo planeta, mas a autora em nenhum momento ela se aprofunda muito no que exatamente aconteceu com a Terra. E daí a gente já tem o nosso primeiro problema. Acontece que quando o projeto da nave foi criado, ela só ia conseguir pousar nesse planeta Terra Centauri dali a 300 anos. Então, corpos de algumas pessoas essenciais tiveram que ser congelados. 100 pessoas muito importantes para a colonização desse novo planeta. Então a gente tem biólogos, cientistas, militares, e são pessoas especializadíssimas para a construção de tudo do zero. Aí a nossa protagonista, a Amy, é uma adolescente e ela é filha de duas pessoas muito essenciais, né, para essa colonização. Acho que é uma cientista especializada em genética e um militar, que eu me lembre. E aí ela teve o seu corpo criogenicamente congelado junto com um dos seus pais nessa nave. Até aí, ok. Acontece que 50 anos antes do previsto dessa nave pousar em Terra Centauri, a câmera onde o corpo da Amy estava congelado foi desligada misteriosamente. E quando alguém faz isso de uma forma errada, é quase como se estivesse tentando matar o corpo que está dentro daquela câmera, que é como se fosse um caixão de vidro. Então, se você desliga de uma forma errada, o gelo derrete e o corpo que tá ali vai se afogar até morrer, que foi o que tentaram fazer com a Amy. Porém, ela sobrevive e quando ela acorda, ela se vê dentro de uma nave espacial gigantesca que tá há anos vagando pelo espaço, onde tudo ali imita as leis naturais da Terra, como o pôr do sol, chuva, as comidas naturais, mas nada ali é natural. É tudo estranhamente artificial, desde o oxigênio reciclado até as pessoas. Então a Godspeed, que é o nome dessa nave, é liderada por esse cara tirano e manipulador chamado Eldest, que é como essa sociedade chama um líder superior, que governa tudo basicamente escondendo muitos segredos de todo mundo, principalmente do Elder, que é como eles chamam um aprendiz que um dia vai virar Eldest, ou seja, um futuro líder da nave. O Elder, ele é um aprendiz, ele é um adolescente meio rebelde, mas que quer muito ser bom o suficiente e dar orgulho ao Eldest. Então ele aprende o que lhe é ensinado sobre liderança e sobre o futuro da nave, sem questionar nada, até conhecer a Amy. Acontece então um insta-love da parte do Elder, que pra mim foi uma das coisas que mais estragou a história. Ele se apaixona por ela no segundo que bate o olho nela. Ela é uma das pouquíssimas pessoas que o Eldest não consegue manipular, então conforme essa relação entre ela e o Elder vão aumentando, ele vai meio que abrindo os olhos para coisas que antes para ele era super normal e que ele sempre aceitou cegamente. Juntos, aos poucos, os dois vão vendo que, na verdade, o que está sustentando a vida deles ali, de todo mundo, na verdade, ali naquela nave, é uma enorme teia de mentiras e segredos. E as coisas pioram quando eles descobrem que a Amy não foi a única que tentaram matar, desligando a câmera de congelamento, então tem um assassino à solta dentro da nave. Esse livro é mal escrito. Basicamente, ele é mal escrito em muitos aspectos, ao mesmo tempo que acontece várias descobertas de segredinhos, um ali, depois ali, e a gente acaba enxergando durante a leitura uma evoluçãozinha na história. Não acontece nada. Aí a autora, ela resolve que ela vai deixar pra tudo acontecer lá no final e acaba ficando muito corrido e sem emoção nenhuma. A relação entre a Amy e o Elder é muito,
mal construída, tipo, muito. E é mal construído desde da primeira cena dos dois juntos, que não faz muito sentido, apesar de eu ter conseguido entender sim essa paixonite instantânea dele por ela. Durante todo o livro, os únicos 2% de evolução que esse relacionamento tem, é lá no final, e é tipo muito do nada. Parece que a autora enrola, faz a gente conhecer como que funciona a nave, mas a trama mesmo entre os personagens parece que ela deixa pra acontecer tudo lá no final e é totalmente sem emoção. Além do fato de que é impossível se cativar pelos personagens dessa história, porque são todos muito rasos. Foram tipo pequenas coisinhas que me fizeram me decepcionar com o livro, mas pequenas coisinhas que juntas formam uma coisa grande, né? Formam o grande motivo de eu ter dado somente 2 estrelas pra ele no final. E eu tenho dó de dar menos de 3 estrelas pra um livro, gente, mas quando merece, merece. Eu estava com as expectativas altas, sim, porque eu gosto dessa premissa, dessa sinopse do livro, e eu tava sim disposta a ler os outros 2 pra finalizar a trilogia. Não é um livro fino, ele tem lá as suas mais de 400 páginas, então no final da leitura eu só acabei achando uma enorme perca de tempo. E Através do Universo é mais um livro que eu vou colocar na próxima vendinha do canal, porque eu queria muito ter lido os outros 2, mas gente, não dá. Eu vou deixar pra falar das minhas 3 últimas leituras em um próximo vídeo que vai sair em breve aqui no canal. Me digam aqui nos comentários se vocês já leram ou se vocês têm interesse em algum desses 3 livros que eu mencionei nesse vídeo. E me digam também qual tá sendo a leitura atual de vocês. Avalie esse vídeo pra mim antes de você ir pro próximo, porque o seu feedback é importantíssimo pra mim, pro canal. Então deixa aqui o like ou dislike, qualquer a avaliação de vocês é muito importante. E antes de finalizar, realmente, eu quero muito, de todo o meu coração, agradecer a você que me acompanha ou a você que tá começando agora. Você é super bem-vindo pra comentar, pra avaliar, pra perder a vergonha e conversar aqui comigo nos comentários ou lá no Instagram do canal, que é o @feitaleitora. Finalmente eu consegui atingir a minha metinha de 700 inscritos, então eu tô muito feliz, eu estou muito grata, obrigada. E se inscreva se você ainda não é inscrito e não faz parte dessas 700 pessoas incríveis que são inscritas aqui no Feita Leitora. Eu queria muito agradecer a você que assistiu até aqui. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo do canal e ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!